Mais uma vez eu saúdo os irmãos na paz do Senhor, amém? Irmãos, alguém desligou o Bluetooth? Qual era o último Bluetooth que estava ligado aqui? Tá? Era no teu que ela estava cantando. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Aleluia, eu prometo ser breve, eu quero trazer uma mensagem categórica, taxativa, né? Pois ainda temos que concluir o terceiro dia hoje da campanha, em nome de Jesus. Mateus capítulo 25, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Pois pode procurar aí, irmãos. Vocês também não trouxeram Bíblia? Graças a Deus, amém? Está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram Jesus, 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós. Ide ante as que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ela para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amado, podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Queridos santos de Deus, nesse texto que nós acabamos de ler, a qual irei fazer o uso e a exposição destas palavras, que definitivamente não saiu da boca de um homem qualquer, mas saiu dos lábios daquele que está sentado sobre o trono, à destra do Pai, à destra do Criador, aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Pastor, não foi Jesus quem pregou, mas ele disse: graças te dou, ó Pai, por ocultar-te essas coisas dos sábios e revelar-te aos teus pequeninos. Porque tudo que Jesus falou foi ordenado por Deus. O que Deus queria para a humanidade foi trazido por intermédio do Verbo. E o Verbo era Jesus. E o Verbo é Jesus. Em João capítulo 1, versículo 14 diz: eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
ou seja, verbo significa palavra, e na religião é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Jesus. Então, quando Jesus traz esse ensinamento, ele está cumprindo o que fora proposto por Deus e já fora anunciado pelos profetas. Isaías capítulo 61 está escrito que o Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas. E quando Jesus faz o uso de parábolas, também é para que se cumprisse o que está escrito no livro de Salmos: abrirei a boca numa parábola e propagarei enigmas da antiguidade. A palavra parábola significa colocar uma coisa ao lado de outra coisa, a fim de compará-las, a fim de fazer comparação. Quando Jesus faz o uso de parábolas, ele está simplesmente simplificando a mensagem do reino. É como se fosse uma espécie de decodificação, pois o homem não conseguiria compreender se ele falasse na língua celestial. Ele falava na língua dos homens, para que a todo ouvido pudesse ouvir e acreditar. É por isso que Paulo escreve em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. É interessante que quando Jesus ensina, Jesus vai fazer uso de parábolas, e se nós lermos todas as parábolas que Jesus falou, nós vamos perceber que ele vai comparar o reino dos céus com coisas simples. Ele olha para os discípulos diversas vezes e faz uso de parábolas e diz: olha, o reino dos céus é semelhante a uma vinha. O reino dos céus é semelhante a uma grande rede lançada sobre o mar. O reino dos céus é semelhante a um homem muito rico que vendeu todas as suas riquezas para comprar uma pérola e enterrá-la sobre o campo. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Então Jesus vai fazer uso de parábolas inúmeras vezes para simplesmente decodificar a mensagem do reino. E os discípulos, uma certa feita, olhou para ele e disse: mestre, por que o Senhor fala por parábolas? Sabe o que ele disse? Porque para vocês que estão comigo me escutando, é dado a conhecer os mistérios do reino. E os mistérios do reino não é revelado para qualquer um. Os mistérios do reino é revelado para quem está em volta de Jesus. Os mistérios do reino é revelado para quem quer andar com Cristo. Os mistérios do reino é revelado para quem não está com o coração endurecido para a palavra de Deus. Os mistérios do reino é revelado para quem está aqui em um culto como este, ouvindo uma pregação e já ouviu louvor. Deus tem mistério para revelar para você. Os mistérios do reino. Ele disse: para você é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aleluia! Porque parábola é uma decodificação dos mistérios do reino de Deus. Se Jesus falasse: o reino do céu é isso, é aquilo e aquele outro, talvez eles ficariam confundidos. Mas Jesus faz o uso de parábolas. É interessante que quando Jesus faz o uso de parábolas, a parábolas das 10 virgens, Jesus já está finalizando aquilo que ele foi ordenado a fazer: pregar o evangelho das boas novas, pregar a palavra da salvação. E na parábola das 10 virgens, Jesus vai falar: ora, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Se nós analisarmos literalmente o texto sagrado, a parábola trata-se de uma tradição que há muito tempo era feita no país de Israel, aonde, quando uma noiva iria casar-se, ela convidava virgens para
o seu casamento, a sua festa. E havia uma liturgia, um comportamento que era usado por eles, para identificar que eles realmente eram convidados, eles tinham que estar com as suas lamparinas acesas, porque é verdade de que a maioria dos casamentos em que conhecemos, geralmente tem atrasos, geralmente aqueles casamentos que são feitos com grandes ornamentações, aqueles casamentos que são feitos por pessoas da classe alta, da classe média, que tem todo um preparativo. A noiva sai de casa de manhã, do salão já sai direto para o casamento, e às vezes já sai atrasada para casar. E aquelas virgens que eram convidadas para a festa de casamento, elas tinham que ter as suas lamparinas. E essas lamparinas eram mantidas acesas com o óleo, o azeite extraído da oliva. O azeite tinha várias finalidades para manter a lamparina acesa. Tinha que ter o azeite na lamparina, porque o fogo só ia se manter aceso se tivesse o azeite na lamparina. Só que o noivo tardou naquele dia, e as virgens que foram convidadas, elas adormeceram, tosquenejaram, cansaram de tanto esperar, mas não perderam a oportunidade. Então elas pensaram, como o noivo ainda não passou com a noiva, então vamos ficar aqui dormindo um pouco até o noivo chegar. Só que tem um porém. O próprio texto diz no versículo de número 2 que 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. Pastor, qual a definição para dar tal nomenclatura a essas mulheres? Só que quando eu falo de virgens, literalmente é mulher, mas simbolicamente falando, trata-se de homem e trata-se de mulher. E eu vou ser mais taxativo. A igreja de Deus é composta por homens e por mulheres. Então, a igreja do Senhor vai ter um encontro com o Senhor nos ares. Vai ter encontro com o Mestre. Vai ser arrebatada. Vai ser levada para o céu. E o reino dos céus, a igreja de Deus, ela não é feita só de mulheres, não é feita só de homens, é de ambas as partes. Então, literalmente, o texto fala de mulher, mas a simbologia é a igreja de Deus. É nós, seres humanos, que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a verdade. Então, 5 delas eram loucas, 5 delas eram prudentes. E a Bíblia diz que no versículo 3: mas as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas não levaram azeite consigo. Então, a Bíblia Sagrada ela vai dizer que essas mulheres, essas 5 virgens que não levaram azeite de reserva, eram consideradas como loucas. Mas por que a Bíblia vai dizer tal coisa? Porque o que está em jogo aqui não é o texto literal que eu acabei de ler, mas o significado que isso tem para nossas vidas. Literalmente, eram 5 virgens, 5 mulheres. Mas a Bíblia diz que elas eram loucas porque não levaram azeite consigo. Por quê? Porque geralmente numa festa de casamento, a noiva vai se atrasar, vai ter atraso.
Geralmente as pessoas ficam esperando. Meu Deus, já está dando 10 horas e a noiva não chega. Já está dando 11 horas e a noiva não chega para o casamento. Já está dando meia-noite e a noiva não chega para o casamento e o povo fica esperando. Só que na tradição, essas mulheres que foram convidadas para representar este casamento, elas tinham a obrigação de entrar para a festa com suas lamparinas acesas. A noiva ia na frente e as virgens iam atrás com as lamparinas acesas. Não sei por que era essa tradição, mas era. Mas não podia ir atrás da noiva quem estava com a lamparina apagada, não podia ir. Era proibido. Só poderia acompanhar a noiva se tivesse com a lamparina. Era um gesto que eles usavam para realizar o casamento, a cerimônia, um gesto cerimonial. Elas não levaram azeite em suas vasilhas. Elas só levaram azeite na lamparina. Talvez elas pensaram assim: rapaz, já a noiva vai chegar, nós não vamos levar azeite de reserva não, porque aqui, ó, é a lamparina, tem azeite, só que o fogo está queimando, uma hora o azeite vai acabar. Então eu tenho que ter a botija de reserva, para quando acabar eu encher de novo. Tem que ter a botija de reserva, para quando o azeite da lamparina acabar, encher de novo. Mas as virgens, que eram conhecidas como loucas, só levaram na lamparina. E como o noivo tardou, o fogo foi queimando azeite, foi queimando, foi se apagando. E elas dormiram. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, olha a hora que o noivo foi passar. Meia-noite. O noivo foi passar meia-noite. Aí o mensageiro, porque tinha um mensageiro, ele saía gritando: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro dele. Aí vem o noivo. E aí quem tinha azeite de reserva e azeite na botija saía atrás do noivo com a lamparina acesa. Aquela alegria, aquela festa. Vai ter o casamento, vai ser maravilha, vai se casar fulano, cicrano. Mas só podia ir quem tinha lamparina acesa. Essa é a lamparina. Se não tiver o querosene, ela não queima. É a lamparina. Se não tiver o querosene, ela não queima. Mas lá em Israel não era querosene, era o azeite. Tinha essa finalidade. E elas dormiram. Só que quando elas acordaram, acabou o azeite. E elas: meu Deus, vamos perder a festa. E agora? Aí elas olharam para as prudentes. Em outra tradução tá as virgens sábias. Por que a Bíblia diz que as virgens sábias eram as que tinham azeite de reserva? Porque elas tinham compromisso com o convite. Elas não queriam perder a chance, em momento algum, de ficar de fora da grande festa. Daí nós entendemos que quando nós temos compromisso com os convites, principalmente o maior convite que nós temos, que é o arrebatamento da igreja, há um convite. Jesus, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Colocarei sobre vós o fardo leve, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E existem muitos convites que Jesus nos convidou. Mas na parábola das 10 virgens, há uma simbologia muito importante. Porque eu quero te falar aqui, igreja, vai ter uma grande festa. Vai ter um grande dia. O dia mais importante da humanidade.
vai chegar, que é o dia em que a última trombeta vai tocar. E a igreja vai subir para o céu. Nós temos um convite para ir para o céu. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25. Jesus vai falar: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que foi prometido a vós desde a fundação do mundo. Temos convites importantes, irmão. Mas aquelas virgens loucas só levaram azeite na lamparina. E significa que o azeite que tinha na lamparina, ela acesa, ela vai acabar. Nós temos que se prevenir. Se você tem uma moto, você tem um carro, você vai fazer uma grande viagem, mas você só vai com a gasolina que está no tanque, não se precaver em levar algumas botijas com gasolina de reserva, ou até mesmo dinheiro sobrando no bolso, alguém vai olhar para você: tu é louco, rapaz? Como é que tu vai fazer uma viagem só com esse tanto de gasolina? Tu é doido, tu não bate meio na cabeça, não. Então há uma necessidade de ter para repor. Assim também é a vida do crente. Assim também é as nossas vidas. É também, irmãos. A Bíblia diz que elas levaram azeite na lamparina de reserva. Sabe por quê? Porque elas sabiam, casamento geralmente tem atraso. Então, vamos levar de reserva aqui, para nós não ficar de fora. Porque se o noivo chegar, nós vamos ter azeite para manter a lamparina acesa e entrar para a festa, para as bodas. E a Bíblia diz que à meia-noite ouviu o clamor: ei, aí já vem o esposo. Quando elas acordaram com aquela gritaria, as loucas disseram: meu Deus, nós não temos mais azeite. Olharam para as virgens sábias e disseram: dá um pouco para a gente, dá, porque nossas lâmpadas se apagam. Aí sabe o que foi que elas pensaram? Olha, é verdade que nós temos azeite de reserva, mas se nós der para você, vai faltar para mim e para você. E se faltar para mim e para você, nem eu e nem você vai entrar para a festa. Por isso, vá aos que o vendem e o comprai-o para vós. Vá aos que o vendem e compre para vós. Olha a sabedoria daquelas virgens sábias. Eu estou trazendo uma expressão literal, vou já trazer a simbologia para me encerrar. E elas foram comprar, só que já estava tarde da noite, irmão. Como era que elas iriam comprar azeite meia-noite num país que quando dá 7 horas da noite já está todo mundo dormindo? E naquela época era pior ainda, que não tinha nem energia. Galinha estava deitando 6 horas junto com o dono. Meia-noite o cabo estava roncando, quase para acordar. Como é que ia comprar azeite uma hora dessa? Você vai lá no supermercado Mateus, lá meia-noite, para ver se você compra alguma coisa. Bate na porta de um comerciante para ver se ele lhe vende alguma coisa. Não vende, é difícil. É muito difícil. O que é que tu quer aqui uma hora dessa, rapaz? Pelo amor de Deus, vai-te embora. Aí encerrou, aí fechou o caixa. Só que elas foram comprar, já era tarde, irmão. Muito tarde. E não conseguiram comprar. Chegaram atrasadas. Foram bater na porta. Senhor, abre-nos a porta. E ele olhou lá de fora, tudo escuro. Quem é vocês? Nós somos convidadas, mas eu não estou enxergando vocês. Cadê as suas lâmpadas? Acabou o azeite. Mas nós fomos convidadas. Somos convidados para a festa. Mas ele olhou de longe. Mas eu não estou conhecendo o rosto de vocês. Já está muito escuro. Vocês têm que ter a lamparina para identificar vocês.
diz a Bíblia que ele fechou a porta. Puf, e elas ficaram de fora, não entraram. As únicas que entraram foram as que tinham azeite de reserva na botija, que entraram para a festa. E o mais dolorido é esse aqui, ó. Versículo 13: vigiai, pois vocês não sabem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então aqui já define tudo. Jesus vai voltar. Mas se nós não tivermos azeite de reserva para manter sempre o pavio aceso, sempre a lamparina acesa, nós vamos ficar. Por quê? Porque quem não se preocupa em ter azeite de reserva já vive conformado com a escuridão, porque a qualquer hora o azeite da lamparina vai se apagar e ele vai ficar no escuro, nas trevas. Mas quem está preocupado em manter a lamparina acesa, ele tem a botija dele de reserva. Azeite simboliza Espírito Santo. Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós, o qual está selado para o dia da redenção. A igreja não pode ser morna. Ela tem que ser ou fria ou quente. Ou ela é, ou ela não é. A Bíblia diz que quem é limpo, limpe-se ainda mais. Mas ela diz que quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça-se justiça ainda. E quem é injusto, faça-se injustiça ainda. Não existe neutro. Eu vou ser aqui, vou me estabilizar aqui e vou fazer na medida do possível. Não, irmão, não é como eu penso. A Bíblia diz que temos que ter a mente de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo. Aquelas virgens ficaram do lado de fora, porque não tinham azeite de reserva quando o noivo chegou. O azeite aqui vai simbolizar vários requisitos. E o principal que eu quero deixar bem claro é o Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia diz que ele está na terra. Ele só vai sair da terra no dia do arrebatamento da igreja. E quem é o Espírito Santo? É aquele que foi prometido através dos profetas, que Jesus subiu ao céu e rogou ao Pai para que Deus mandasse um Consolador. E que em Atos capítulo 1 diz que vocês vão receber o poder do Espírito. E em Atos capítulo 2 dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecoste, ouviu-se um barulho no céu, como um som de um vento veemente e impetuoso que desceu sobre a casa. E todos foram cheios, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. O Espírito Santo. Porque se nós não crer naquele que ainda está aqui chorando por nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, a Bíblia diz que se blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho também tem, mas se blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque se você blasfema, você não crê nele. E se você não crê naquele que está aqui, que é a terceira pessoa da Trindade, você não tem salvação, irmão. Então nós temos a necessidade de ser crentes cheios do Espírito Santo. Temos a necessidade de sermos crentes que tenhamos em nossa vida a essência, o azeite, a presença dele. A presença dele. A presença dele. Irmão, vamos, tem um par de pilha bem aqui dentro dessa bolsa aqui, pega aqui para mim.
Pastor, quem eram essas virgens loucas? Traduzindo esta simbologia, elas só tinham azeite na lamparina. Elas não tinham compromisso com o convite. Não estavam preocupadas a que horas o noivo ia chegar. Elas achavam que poderia entrar na festa até com as lamparinas apagadas, mas não pode. Glórias a Deus. Elas achavam que poderiam entrar nas festas, na festa de casamento, sem o azeite. Irmãos, nós temos a obrigação de mantermos a nossa vida espiritual estável. E qual é a simbologia da virgem que tem azeite de reserva na botija? É o seguinte: não precisa mostrar que é, porque por onde passar, alguém vai dizer: aquele ali é homem de Deus, aquela ali é mulher de Deus. Pois se nós estivermos com a lamparina apagada, nós estamos em trevas, e Deus é luz. As trevas não se unem com a luz. É por isso que Jesus disse: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Só que ele também deu uma ordem para aqueles que estão com eles: olha, vocês são a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras sejam manifestas e eles glorifiquem a Deus o Pai. Se nós somos luz, nós estamos resplandecendo no meio das trevas. Mas se nós formos trevas, como é que a gente vai dar fruto? Pastor, como é que eu faço para ter essa essência do Espírito Santo na minha vida? Como é que eu faço para me ser uma virgem sábia? Simbolicamente falando, a virgem sábia é aquele servo de Deus que leva uma vida de vigilância, que vigia, que não é levado por qualquer vento de doutrina, não é menino inconstante, não emprenha pelos ouvidos, é obediente, lê Bíblia, ora, jejua, se consagra, não se mistura com o mundo e glorifica a Deus, adora o Pai. Virgem sábia é o crente que vigia, pois a parábola no versículo 13 diz: vigiai. A palavra vigiar, ela sempre estará à frente dos outros requisitos para a santificação. E qual é, pastor? Jesus, quando estava no Getsêmani, ele repreendeu os discípulos 3 vezes. Não consegue vigiar comigo nem sequer 1 hora? Em verdade vos digo, vigiai e depois orai. Primeiro ele falou: vigiai, porque não adianta eu orar e não vigiar. Não adianta eu jejuar e não vigiar. Não adianta eu pregar e não vigiar. Não adianta eu cantar e não vigiar. Não adianta eu participar dos grupos da igreja, de vocal, de círculo de oração, de evangelismo e não vigiar. Primeiro ele disse: vigiai. E muitos crentes estão fazendo errado, porque ao invés de vigiar, estão orando primeiro e não estão vigiando.
Estão jejuando, mas não estão vigiando. O que é vigiar, pastor? Literalmente falando, vigiar é se precaver do perigo iminente que pode, aliás, iminente é algo que está para acontecer. Se eu não vigiar, eu posso ser afetado, eu posso ser atingido pelo perigo que vai vir. Nós não estamos isentos do perigo. O perigo é iminente. A palavra iminente ou iminência é algo que está para acontecer, que vai acontecer. Se eu não vigiar, eu vou estar vulnerável ao perigo. Literalmente falando, vigiar é alguém que se previne de um ladrão. Ele está dirigindo o carro dele, mas ele está observando aqui para não causar dano nenhum a alguém por um acidente. É vigiar, é andar de moto, olhando, prestando bem atenção para não sofrer um acidente, vigiando ele e até quem vem, porque às vezes nós até andamos bem, mas tem um filho do cão que vem barrua na gente. E a gente tem que vigiar nessas duas coisas. Vigiai. Só que o texto sagrado, quando nos manda vigiar, é porque Jesus vai voltar para buscar a igreja. Pastor, o senhor está dizendo que ele vai buscar a casa do pastor Xavier? Não, irmão. Igreja é eu e você. Igreja é eu e você. Pastor, se eu sou igreja, então não precisa eu ir para culto. Quem foi que te disse isso? A Bíblia diz em vários livros, tanto no Novo como no Antigo Testamento: congregai. Congregai. Se fosse por isso, ninguém ia para o céu, onde está a nação santa lá em cima, adorando ao Criador. Ficava cada um no seu lugar. Tem que se congregar. As virgens prudentes, elas vigiavam. Elas tinham azeite, era uma questão de vigilância, pois elas tinham azeite de reserva e tinham azeite na lamparina. Porque elas pensaram, nós não podemos ficar de fora. Porque o crente, ele vai para o céu, mas se ele não ficar na brecha, na vigilância, e vigiar, no sentido espiritual, é fugir do pecado, é abster-se da concupiscência da carne e dos olhos. A Bíblia diz que Deus